Boa noite, meu irmão, minha irmã. Que alegria estarmos juntos mais uma vez nessa noite para o estudo da palavra. Estudo da palavra nessa noite que será ministrado da parte de Deus através do reverendo Adelino. Reverendo Adelino, nosso amigo, querido irmão, pastor da Igreja Presbiteriana de Itaguaí, capelão do Seminário Presbiteriano, Seminário Ashbel Green Simonton, Seminário do Rio de Janeiro, como comumente chamamos. Reverendo Adelino nos traz nessa noite a poesia do viver a dois. Mas antes de ouvirmos a palavra do Senhor ministrada aos nossos corações, a palavra do Senhor na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, os versos 12 e 13 nos diz assim: Porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. O amor que jamais acaba, o amor que o reverendo Isaías Cavalcante escreveu dizendo assim: ainda que o relógio do tempo devore faminto as horas, os dias, os anos, assinalando marcantes rugas na face envelhecida, ou pranteando os cabelos com a cinza do infinito, o amor jamais acaba. Mesmo que o corpo perca o vigor de sua maturidade, que o vento da rotina bata teimosamente à porta, e a distância seja o que nos une em nossa solidão, o amor jamais acaba. Ainda que o crepúsculo não seja tão lírico, o luar sobre nós não diga muita coisa, as flores sejam escassas na primavera, o romantismo tenha saído de férias, o amor jamais acaba. Mesmo que poemas não tenham sido escritos, que palavras sussurradas ao ouvido tenham se perdido no tempo, que os pássaros não cantem, tão afinados na sinfonia matinal, o amor jamais acaba. Ainda que as noites frias sejam intermináveis, o sol da manhã já não aqueça os corações, não haja confidências a serem feitas, nem segredos a serem mantidos, o amor jamais acaba, mesmo que os olhos não tenham o brilho acentuado da paixão. Cenas do passado sejam o presente, as mãos não se entrelacem mais, em prosa de carinho, o amor jamais acaba, ainda que o silêncio seja a linguagem do nada, a saudade seja o antídoto para a apatia do outro, que a foto amarelada seja o registro da cena feliz, que a morte seja o epílogo, no teatro da existência, o amor jamais acaba. 1 Coríntios 13, 7 e 8 ainda nos diz: o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. É momento de celebrarmos, então, o amor. E nós vamos orar nesse momento, pedindo ao Senhor que fale aos nossos corações. Eu quero agradecer, desde já, ao reverendo Adelino, pelo carinho, pela presteza, pela alegria e contentamento que mais uma vez se dedica no serviço do Senhor e aceitou o convite para compartilhar aos nossos corações a palavra do Senhor. Meu querido irmão reverendo Adelino, muito obrigado em nome de Jesus. Obrigado em nome do conselho de nossa igreja e de toda a igreja presbiteriana de São Mateus. Muito obrigado, reverendo Adelino. Deus continue abençoando a sua vida,
o seu ministério, abençoando a igreja que o irmão tem pastoreado, abençoando o seminário e continuando abençoando essa família tão querida que aprendemos a amar e que convivemos há tanto tempo. Muito obrigado, em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor. Depois da oração, nós ouviremos uma canção e logo após a canção, o reverendo Adelino já estará com a palavra, apacentando os nossos corações com a ministração da palavra do Senhor. Que o Senhor fale poderosamente ao meu coração e ao seu coração. Quero pedir a você, antes de orarmos, que compartilhe quantas vezes você puder esse vídeo, né? Esse vídeo de celebração do amor, o amor que vem de Deus. Compartilhe com casais, compartilhe com aquelas pessoas que você porventura saiba que estão passando por um momento difícil no casamento, no relacionamento. Compartilhe com quantas pessoas você puder. Compartilhe o link, estará em todas as nossas redes sociais e você pode e deve compartilhar com quantos e com todos que você puder. Vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor, muito obrigado pela oportunidade de falar contigo, de saber que o Senhor falará aos nossos corações. E nessa noite, celebrando o amor que vem de Deus, o amor que é o próprio Deus, o amor que nos alcançou e por isso nós amamos. Fala aos nossos corações, ministra a nós a tua vontade, nós imploramos em o nome de Jesus. Amém. Vamos adorar ao Senhor com uma canção e depois a palavra já estará com o reverendo Adelino. Mais uma vez, meu irmão, muito obrigado. Apacenta o rebanho do Senhor. Hoje agradeci a Deus por me apresentar você em um momento onde eu não acreditava mais em belas histórias. Fez eu ver que o amor existe e crer que é um alto monte em frente ao pôr do sol, é um horizonte em meio às nuvens, e crer que Ele é poderoso, fazendo alguém que chora não mais chorar de tristeza, mas de felicidade. Te amo, não posso esconder algo verdadeiro que veio de Deus. Podemos escrever uma nova história, então vamos viver, Deus, você e eu. Fez eu ver que o amor existe e crer que é um alto monte em frente ao pôr do sol, é um horizonte em meio às nuvens, e crer que Ele é poderoso, fazendo não mais chorar de tristeza, mas de felicidade. Te amo, não posso esconder algo verdadeiro que veio de Deus. Podemos escrever uma nova história, então vamos
Olá, gente querida, graça e paz no Senhor Jesus. Estamos juntos para pensarmos sobre o valor da poesia do viver a dois. Rubem Alves, no livro O Retorno Eterno, escreve sobre uma comparação entre jogo de tênis e jogo de frescobol. Nessa comparação, ele fala que os dois tipos de esporte trabalham com os mesmos equipamentos, raquetes e bolas. E trabalham com os mesmos tipos de atleta, 2 pessoas jogando, geralmente. Mas aí ele diz que as diferenças, as similaridades param aí e surgem diferenças. Quais são as diferenças? As diferenças são que no jogo de frescobol, as pessoas jogam como parceiras uma da outra. Não há uma rede colocada no meio da quadra as separando. No jogo de tênis, essa rede é colocada no meio da quadra e separa os lados dos jogadores. E os jogadores tornam-se não parceiros, mas sim adversários. E como adversários, cada um busca atingir o ponto mais fraco do outro e vencer a partida a partir disso. Muito bem, estamos juntos aqui para pensarmos sobre o valor da vida, do caminho do viver a dois, a poesia do viver a dois. Pensar sobre a parceria conjugal e sobre o caminho a dois, ou caminhos a dois que atravessam pandemias. Nós estamos em tempos de pandemia, nós estamos em tempo em que estamos atingidos pela limitação da pandemia, do vírus coronavírus e da Covid-19. Estamos então atingidos pela quarentena, pelo isolamento, pelo distanciamento, pelos efeitos de enfermidade e morte para muitas pessoas ao redor do mundo. Diante disso, nós estamos também pensando sobre o fato de que na vida a dois nós estamos sujeitos a vivermos situações pandêmicas. E diante dessas situações pandêmicas precisamos ter um bom norte, uma boa direção para lidarmos com estas situações pandêmicas, caminhos que consigam atravessar e ir para além das realidades pandêmicas que podem existir na vida a dois. A palavra de Deus, ela nos fala sobre o caminho, sobre a vida a dois, colocando dentro de um contexto em que o proverbista fala de coisas maravilhosas, coisas que vão para além do entendimento comum. E ele diz: há 3 coisas que são maravilhosas demais para mim, sim, há 4 que não entendo. O caminho da águia no céu, o caminho da cobra na penha, o caminho do navio no meio do mar e o caminho do homem com uma donzela. Nesta palavra, o proverbista usa das figuras da águia voando, da cobra atravessando uma penha, uma rocha, e do navio singrando mares de um continente a outro, para falar e associar ao caminho do homem com uma donzela. Caminho marcado de mistério, caminho marcado de chamadas à reflexão e ao entendimento. Nesse contexto, eu convido você a pensarmos sobre quais caminhos na vida a dois são preciosos e nos ajudam a atravessar as pandemias que podem surgir na nossa história, na nossa caminhada, na nossa vida. Falando de relacionamento conjugal, falando de vida a dois, nós podemos identificar 3 grupos de pandemias, entre outros. As condições relacionais, as condições econômicas e as condições de saúde. São 3 grupos em que podemos estar sendo atingidos por crises, por pandemias, por realidades que são muito fortes e fogem ao controle. Condições relacionais, condições econômicas e condições de saúde. Sendo nós possíveis de sermos atingidos, sujeitos a sermos atingidos por essas realidades de pandemia, muitas vezes na nossa vida a dois ou na vida familiar, aquele casal que vem cultivando a vida a dois e nela tem seus filhos, tem seus familiares, tem sua história, muitas vezes se vê atingido por crises relacionais entre marido e mulher, entre um dos cônjuges com
a realidade familiar, entre realidades familiares que cada um traz para dentro da própria história. Às vezes a história conjugal passa a ser a história de alguém que já viveu outro casamento e a outra pessoa também já viveu outros relacionamentos, e isso vem muitas vezes estar presente ali. Pode ser a crise do relacionamento com os filhos, pode ser crises de relacionamentos com pessoas, com gente de fora que acaba atingindo também dentro da vida conjugal. Além disso, nós podemos ter também o atingimento econômico. A questão do dinheiro afeta muito a vida conjugal. A questão do desemprego traz instabilidade emocional, traz preocupação e afeta a condição relacional. A questão de dívidas, e às vezes dívidas que foram somadas por alguns erros de escolha e talvez até de irresponsabilidades, trazem crises dentro da vida conjugal por conta das condições econômicas. Além disso, a realidade da saúde, a limitação que a saúde traz, o luto que a morte traz quando chega na casa, e muitas vezes chega de maneira inesperada, ou ainda chega de maneira avisada por um longo tempo. Uma enfermidade foi marcando as relações e somando desafios e roubando as energias dentro da vida a dois. Ou ainda uma enfermidade que traz limitações, que exige o repensar, o reorientar e o lidar com as limitações, os sonhos que às vezes vão ficar limitados diante de um quadro assim. São situações que a pandemia pode vir. Como que a narrativa bíblica que nos fala do caminho da águia no céu, do caminho da cobra na penha e o caminho do navio no meio do mar podem ser referências para nós no caminho de um homem com uma mulher, na questão da vida a dois. A palavra nos coloca diante desse desafio. E eu queria pensar com você que caminhos a dois se fazem como, por exemplo, o caminho da águia no céu. E qual o valor do caminho da águia no céu? O valor do caminho da águia no céu é que ele nos chama a perceber algo que se torna para além dos limites, algo que expressa liberdade e expressa uma capacidade de expansão. O caminho da águia no céu traz essa ideia. E nessa capacidade de expansão, Hernandes Dias Lopes, no livro Voando nas Alturas, em que ele faz vários comentários sobre princípios que podemos aprender com o voo da águia, ele vai dizer que entre esses princípios está o fato de que a águia tem uma característica muito interessante. Quando ela faz o seu segundo voo, ele é mais alto do que o primeiro. Quando ela faz o seu terceiro voo, ele é mais alto do que o segundo. Ela sempre se esforça para voar cada vez mais alto. Bom, essa fala de Hernandes Dias Lopes deve nos ajudar a pensar sobre como o caminho da águia no céu pode nos inspirar a encontrarmos caminhos que atravessam as pandemias. Me parece que nós estamos diante do caminho da expansão, da expansividade, o caminho da excelência, o caminho do crescimento. Ou seja, o relacionamento a dois não se torna algo que se esgota quando começa. O relacionamento a dois não se torna um fim em si mesmo e que não tem mais nada a acrescentar depois que cada um assumiu o papel de estar ao lado do outro. Ao contrário, todo movimento que fez buscar um ao outro, que fez desejar um ao outro, que fez cultivar a conquista um do outro, precisa agora ser trabalhado dentro da vida a dois. E trabalhado com o propósito de excelência, trabalhado com o propósito do crescimento, trabalhado com o propósito de aprender diante da vida, com o propósito de crescer como pessoa individualmente e contribuir para o crescimento da pessoa com quem eu estou caminhando a dois. Então, em lugar de cairmos numa acomodação, num comodismo, em que nós nos descuidamos de nós mesmos, nos descuidamos do outro e nos descuidamos da relação,
somos chamados a ter projetos de vida que passam pela capacidade de estudar, que passam pela capacidade de avançar profissionalmente, que passam pela capacidade de conhecer a vida, de pensar a vida, de perceber a vida, de sermos transformados na vida, de agregarmos valores a nós mesmos e contribuirmos ao agregamento de valores à pessoa com quem estamos vivendo. Conheço a história de um casal cuja esposa era já formada no ensino superior e o esposo não tinha nem mesmo a formação do ensino fundamental. Ela matriculou-se novamente na escola e caminhou com ele pelo ensino fundamental, pelo ensino médio e até que ele chegasse ao ensino superior e tivesse o seu projeto de vida da sua própria formação. E ela estava ali junto a ele no compromisso da expansão. Além desse compromisso, há um outro caminho que é proposto a nós como caminho para a vida a dois, que supera pandemias, que atravessa as pandemias, que não fica retido nela. É o caminho da cobra na penha. É o caminho que desafia, que é intrigante, porque como pode a cobra conseguir passar pela penha, pela rocha e por uma superfície lisa, se ela não tem com que se agarrar a essa superfície? Os movimentos da cobra são movimentos de fricção e estudiosos como David Hu fizeram pesquisas científicas nas quais descobriram que em superfícies lisas observa-se a tendência das cobras a concentrar seu peso em certas porções de seus corpos, um comportamento que parece reduzir o contato das áreas nas quais a fricção mais atrapalharia o movimento. O que temos aqui? O que essa ideia do recurso das cobras para atravessarem as penhas pode nos ajudar no que diz respeito à poesia do viver a dois? É que nós podemos ter dentro da vida conjugal a beleza da concentração de força, de esforços, de foco na solução do problema e não apenas no discutirmos por causa dos problemas. O foco voltado a superar a dificuldade e não apenas gritar por causa da dificuldade. O foco voltado a encontrar alternativas e nessas alternativas soluções que tragam o bem, em lugar de apenas dizer que se está vivendo adversidades e não se tem como superar. Quando a gente olha para o casal de Joquebede e Anrão, pais de Moisés, que tiveram esse filho, e num tempo em que a lei era que os meninos nascidos entre os hebreus deveriam ser jogados no rio. E quando Moisés foi ficando maior e chega aos 3 meses já não se pode mais esconder o seu choro, aquele casal encontra caminhos, encontra a capacidade de usar o junco que se pegava no fundo, talvez, do próprio quintal, e fazer um cesto, calafetar esse cesto com betume e colocar no rio, e não só usar o recurso de criar um objeto de solução, mas também trazer a filha para tomar conta, para estar dentro do processo, ser capaz de aceitar a proposta de criar, mesmo que não seja para si, mas pensando, sobretudo, na sobrevivência, na preservação, no bem da preservação da vida do próprio filho. Sim, a cobra nos ensina, então, a que nós aprendamos a concentrar esforços na solução dos problemas, a olharmos positivamente a vida e buscarmos as coisas a partir do perceber como encontrar respostas para as dificuldades que vivamos. Como eu disse, a vida conjugal pode ter pandemias com o fato de crises relacionais que passam nas mais diversas ordens. Um casal pode ser atingido fortemente por conta da traição. Um casal pode ser atingido fortemente por conta de uma enfermidade que traga a depressão e nisso o desânimo dentro da vida a dois. Um casal pode fortemente ser atingido por uma limitação que frustra sonhos na vida.
mas quando se concentra o olhar e se aprende com a cobra na penha, se concentra, por exemplo, o olhar na oração e na expectativa da graça divina, trazendo solução, trazendo o mistério do seu milagre, da sua intervenção, da sua mão poderosa para nos abençoar. A Bíblia nos fala de um casal que queria ter filhos e não esteve por 20 anos, porque a esposa era estéril. A Bíblia nos diz que esse casal enfrentou essa dificuldade com a oração, que o esposo orou pela esposa durante esse tempo todo. E assim Isaac e Rebeca enfrentaram e superaram a limitação que estavam vivendo, do sonho que estava interrompido, que estava bloqueado. Muitas vezes nós precisamos aprender no lugar da oração, a orarmos uns com o outro, uns com os outros e um pelo outro, e vermos a transformação acontecendo não só na satisfação do que desejaríamos, mas num transformar, num aproximar de nós um ao outro de maneira extraordinária. C.S. Lewis dá um testemunho disso sobre a sua esposa, sobre alguém com quem ele casou para apenas fazer o bem, para que ela não fosse deportada da Inglaterra, mas que quando ele a viu enferma e começou a orar por ela, ele começou a se ver desafiado a orar por si mesmo para que fosse transformado e pudesse amar como não conseguia amar a sua esposa. E aquilo trouxe algo transformador na relação daquele casal. Aí temos então mais um aprendizado, e ainda temos um outro aprendizado que a Escritura nos dá, quando nos diz que também precisamos aprender com o caminho do navio no meio do mar, desse meio de transporte que singra oceanos, que encontra costas, continentes, que supera as distâncias. E Ki-moon, melhor dizendo, que faz parte das Nações Unidas, um dos líderes das Nações Unidas, disse em 2016: todas as pessoas no mundo se beneficiam desse transporte, o transporte marítimo. Nós enviamos alimentos, tecnologia, medicamentos e memórias. Como a população mundial continua crescendo, o transporte marítimo eficiente e de baixo custo tem um papel essencial no crescimento e desenvolvimento sustentável. Colocando essas coisas, então, Ki-moon acabou dizendo da importância desse transporte marítimo. E pensando nisso sobre a vida 2, me parece que a Bíblia está dizendo que uma das riquezas para que o casal siga em frente, atravesse pandemias e prolongue o seu caminho, é quando o casal aprende a cultivar na vida a capacidade de oferecer, a capacidade de integrar, a capacidade de fazer comunicações, de gerar pontes, ou, no caso do transporte marítimo, singrar mares e oferecer do outro lado do oceano, ou ao outro lado do oceano, as coisas que estão lá de onde ele saiu, no porto da sua saída, e levar para esse porto de onde ele saiu coisas que não existem lá. Aí isso significa que o casal tem o poder de estar presente na sociedade, de estar presente na igreja, de estar presente na família, de estar presente na vida dos filhos e de estar presente na vida um do outro, fazendo toda a diferença e abençoando um ao outro na beleza, na singeleza, na riqueza do amor. Eu fecho a minha fala pensando com você que as Escrituras vão nos dizer lá em Cantares o seguinte: põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte e duro como a sepultura o ciúme. As suas brasas são brasas de fogo, são veementes labaredas. As muitas águas não poderiam apagar o amor, nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém desse todos os bens da sua casa pelo amor, seria de todo desprezado. Com essa declaração de amor feita na canção do livro de Cantares, em que o casal camponês jura fidelidade, persiste na fidelidade e vive a fidelidade mesmo recebendo ofertas
que seduzem para outros caminhos, mas eles negam a essas ofertas e permanecem fiéis um ao outro, a gente é chamado a pensar que caminhos a gente está seguindo, que caminhos a gente está percorrendo, e se esses caminhos atravessam as pandemias e nos levam para depois das pandemias. Esses caminhos não podem ser o caminho do tênis, porque, não obstante o valor e a beleza desse esporte, mas pensando na vida a dois, o caminho do tênis é um caminho altamente prejudicial, em que um sempre vai procurar descobrir o ponto mais fraco do outro para dominá-lo, para humilhá-lo, para fazê-lo propriedade sua e para apenas se satisfazer. Um egoísmo que destrói. O caminho precisa ser o caminho do frescobol, em que um tem compromisso com o outro, de que se jogue junto e de que se ganhe junto e que se preserve junto o mais possível a bola no ar. Então, se a jogada que o outro me enviou não veio da melhor maneira, eu vou buscar responder da melhor maneira para que nós possamos consertar, superar. E quando a bola cai, o casal pega e começa a jogar novamente, porque se perde junto e se ganha junto. Que o Senhor nos abençoe para que vivamos essa parceria e a poesia do viver a dois seja rica na nossa existência. Senhor, abençoa todo casal para que nós estejamos livres do egoísmo, para que nós estejamos livres da indiferença, para que nós estejamos livres da possessividade, para que estejamos tomados pelo amor, o amor que tem compromisso com a excelência, que tem compromisso com o crescimento, o amor que tem o compromisso com a superação, que permanece fiel quando a adversidade está e concentra esforços para encontrar solução. O amor que tem compromisso com a produção, com a entrega, com o oferecimento, com a oferta. Com o amor que é possível em Cristo Jesus, aquele que fez o seu primeiro milagre num casamento, transformando a água em vinho e vinho melhor do que o primeiro. Seja assim a tua alegria sobre cada vida conjugal, sobre cada casal, trazendo para o dia a dia, para o cotidiano, a riqueza, a beleza, a delícia da poesia do viver a dois. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Passar e toda profecia, os dons, as línguas e tudo mais que existir. Porém, como aquele que foi, hoje é e para sempre há de ser. O amor é a essência de Deus e para sempre também vai viver. Bondoso e sem rancor, fiel e consciente, humilde e sofredor, espera tão somente, justo e verdadeiro. Perfeito é o amor, não busca interesse ou favor, mistério, expressão, vida em nós, o Senhor. Se eu pudesse saber destinos ou futuros, fazer mover as montanhas com minha fé. Se eu pudesse falar qualquer língua em qual
Se não tivesse